Naquele dia, ele enxergou através do emaranhado de uma vida. Não tinha nada importante para fazer e caminhou lentamente, sem rumo, pela Union Street. Quase no fim da área de escritórios, depois da Fillmore Street, uma velha se aproximou, empurrando ruidosamente um andador. Puxa, que figura, pensou Julius. Virou o rosto para o lado, depois olhou para trás para avaliar. As roupas da mulher, vários suéteres sob um enorme casacão, não eram para um dia quente como aquele. A mulher tinha cara de esquilo e mexia a boca sem parar, certamente para segurar a dentadura. Mas o pior era aquela bola de carne numa das narinas, uma verruga rosada e transparente do tamanho de uma uva, com vários pelos duros e compridos. Velha idiota, pensou novamente Julius e acrescentou rápido. Não deve ser mais velha que eu. Na verdade, ela sou eu amanhã, com a verruga, o andador, a cadeira de rodas. Ao se aproximar dela, ouviu-a resmungar. Vamos ver o que tem nessas lojas aí na frente. O que deve ter? O que vou achar lá? Senhora, não tenho a menor ideia. Estou dando uma volta por aqui, gritou Julius para ela. Não estava falando com você. Não há mais ninguém por perto. Isso não significa que eu esteja falando com você. Se não era comigo, era com quem? Julius colocou as mãos em concha na testa e fingiu procurar para cima e para baixo, na rua vazia. Isso é da sua conta? Malditos malucos de rua, resmungou a mulher, batendo o andador no chão e seguindo. Julius teve um calafrio. Olhou em volta para garantir que ninguém tinha visto a cena. Puxa, pensou, perdi as estribeiras, que merda eu estava fazendo? Ainda bem que não tenho pacientes esta tarde. Sem dúvida, ver Philip Slate não me fez bem. Virou-se na direção do inebriante cheiro de café da Starbucks e resolveu que uma hora com Philip dava direito a um expresso duplo. Sentou-se numa cadeira à janela e ficou assistindo as pessoas passando na calçada. Nenhum velho à vista, nem dentro nem fora do café. Com 65 anos, ele era a pessoa mais velha por ali, o mais velho dos velhos, envelhecendo ainda mais por dentro, à medida que o melanoma continuava sua silenciosa invasão. Duas balconistas ousadas flertavam com alguns fregueses da loja. Eram aquelas garotas que jamais olhavam para o lado dele. Jamais flertavam com ele quando jovem, nem trocaram olhares depois que envelheceu. Era hora de ver que sua vez jamais chegaria, que aquelas garotas casadoiras e peitudas, com cara de Branca de Neve, jamais chegariam para ele com um sorriso tímido e perguntariam: Ué, você não tem aparecido aqui. Como vão as coisas? Isso não iria acontecer. A vida era bem linear e irreversível. Chega de ter pena de si mesmo. Ele sabia o que dizer aos queixosos. Trate de olhar para fora, de sair de dentro de você. Sim, era esse o jeito. Descobrir como transformar aquela merda em ouro. Por que não escrever sobre o tema? Talvez em estilo de diário ou blog. Depois, algo mais visível. O que, por exemplo? Talvez um artigo no Journal of the American Psychiatric Association sobre o psiquiatra frente à morte. Ou algo comercial para o suplemento dominical do New York Times. Podia ser. Por que não um livro? Qualquer coisa como autobiografia de uma morte. Nada mal. Às vezes, quando o título é forte, o livro vai se escrevendo sozinho. Pediu um expresso, pegou a caneta e desdobrou um saco de papel que achou no chão. Começou a rabiscar, a boca num meio sorriso, pensando na origem humilde de seu grande livro. Sexta-feira, 2 de novembro de 1990, 16 dias após o DDM, Dia da Descoberta da Morte. Sem qualquer dúvida, procurar Philip Slate foi uma má ideia. Má ideia achar que poderia conseguir alguma coisa dele. Má ideia encontrar com ele. Nunca mais, Philip, terapeuta. Inacreditável, um terapeuta sem empatia, sem sensibilidade, sem afeto. Falei ao telefone que estava com problemas de saúde e que esse era em parte o motivo para querer encontrá-lo. E ele nem perguntou o que eu tinha, sequer um aperto de mão. Frio, desumano. Ficou a 20 passos de mim. Durante 3 anos trabalhei à beça por aquele sujeito, dei tudo a ele, o melhor que eu tinha.
Filho da puta ingrato. Ah, sim, sei o que ele diria. Consigo até ouvir aquela voz precisa e sem alma. Nós fizemos uma transação comercial. Eu dei dinheiro e você deu os seus serviços especializados. Paguei por cada hora de consulta. A transação terminou. Estamos quites, não lhe devo nada. Ele então acrescentaria: devo menos que nada, Dr. Hertzfeld, pois o senhor ficou com o melhor da nossa troca. Recebeu o pagamento completo, enquanto eu não recebi nada. O pior é que ele tem razão. Não me deve nada. Costumo brincar dizendo que a psicanálise é uma vida a serviço. Serviço feito com amor. Não tenho nenhum saldo com ele. Por que esperar retribuição? De todo jeito, seja o que for que eu esteja querendo, ele não tem para dar. Não tem para dar. Quantas vezes eu disse isso aos meus pacientes, referindo-me a maridos, mulheres, pais e mães. Mesmo assim, não posso largar Philip, esse homem inexorável, empedernido, egoísta. Será que faço uma ódio à obrigação que os pacientes têm com seus terapeutas anos depois? E por que tanto interesse? Por que, dentre todos os meus pacientes, escolhi falar com ele? Continuo sem saber. Achei uma pista na minha pasta de anotações. Procurei-o por achar que estava falando com o meu fantasma quando jovem. Talvez haja mais de um vestígio de Philip em mim, ou que nos meus 10, 20, 30 anos ficou escondido pelos hormônios. Achei que sabia o que ele ia fazer, achei que tinha uma pista para curá-lo. Por isso insisti tanto, porque dei mais atenção e mais energia a ele do que a quase todos os meus pacientes juntos. Em todo consultório de terapeuta, há sempre um paciente que consome uma quantidade enorme de energia e atenção. Para mim, Philip foi esse paciente durante 3 anos. Naquela tarde, Julius voltou para uma casa escura e fria. O filho Larry tinha passado o fim de semana com ele, mas foi embora na segunda-feira de manhã para Baltimore, onde fazia pesquisa neurobiológica no Hospital Johns Hopkins. Julius quase ficou aliviado com a saída do filho, pois o olhar angustiado e os esforços carinhosos, porém desajeitados para confortá-lo, deram mais tristeza do que serenidade. Julius pegou o telefone, começou a ligar para Marty, um dos colegas no grupo de apoio, mas estava muito desanimado. Colocou o fone no gancho e ligou o computador para copiar as anotações feitas no saco amassado da Starbucks. Uma notícia o saudou na tela: você tem um e-mail, e para sua surpresa, a mensagem era de Philip. Leu rápido. No final de nossa conversa hoje, você perguntou sobre Schopenhauer e como a filosofia dele me ajudou. Também deu a entender que gostaria de saber mais sobre ele. Talvez seja do seu interesse minha palestra na Coastal College na próxima segunda-feira às 19 horas, Sala Toyon, na Fulton Street 340. Estou ministrando um curso sobre filósofos europeus e na segunda-feira farei uma breve exposição sobre Schopenhauer. Tenho que cobrir 2000 anos em 12 semanas. Quem sabe podemos conversar um pouco após a palestra. Philip Slate. Na mesma hora, Julius respondeu: obrigado, estarei lá. Abriu a agenda na segunda-feira seguinte e escreveu a lápis: Sala Tonion, Fulton Street 340, 19 horas. Às segundas-feiras, Julius atendia um grupo de terapia das 4h30 às 6 horas. Mais cedo, nesse dia, ficou pensando se contava ao grupo da doença. Tinha resolvido adiar a notícia para os pacientes individuais até se reequilibrar, mas o grupo colocava um problema diferente. Os participantes costumavam falar nele. Era bem possível que alguém notasse uma mudança de comportamento e comentasse. Mas as preocupações foram infundadas. O grupo aceitou a desculpa do resfriado para ele cancelar as 2 sessões anteriores e passou a tratar das 2 últimas semanas na vida de cada um. Stuart, um pediatra baixo e atarracado, que parecia sempre distraído como se estivesse com pressa para atender o próximo paciente, parecia oprimido e pediu para falar. Foi um pedido totalmente fora do comum, em um ano de grupo.